Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui o Féter, o fofo do CEISC, no seu diário de um professor em quarentena. Conforme combinamos, diariamente estarei aqui conversando com vocês, dando dicas, emitindo opiniões jurídicas processuais. É aquele negócio lá, né, do nosso direito processual civil com alegria. Tá? Então, dentro dessa ideia, o nosso tema de hoje, já que o último diário foi em cima de coisa julgada, e eu terminei falando que a coisa julgada é uma qualidade que a decisão judicial adquire, que ela recebe, tornando-a imutável e indiscutível, resolvi já aproveitar e fazer um link, né, com o antigo diário, e com o último, né, a nossa última gravação, que está aí à disposição de vocês, e resolvi falar do quê? De ação rescisória. O que é uma ação rescisória? É uma ação de conhecimento, não é recurso, tá? Não é contestação, tá? É uma ação de conhecimento que visa, que tem como objetivo atacar coisa julgada. Então vocês vão manusear, vocês vão usar, tá? Vocês vão propor ação rescisória única e tão somente para atacar coisa julgada. Tá? Então lembrem disso, tá? Como eu tô dentro de casa, né, em quarentena, de vez em quando dá vento aqui, cai tudo, então barulhos outros, né, faz parte do isolamento, do distanciamento social, tá legal? Não deem bola, ouçam e se fixem na minha voz, que é essa que entra pelo ouvido e vai direto ao coração, tá legal? Muito bem. A ação rescisória está regulada no artigo 966. É quase o número do diabo, né? O número da besta é o 666 e o número da ação rescisória do artigo é o 966. Só inverte o primeiro, né? Bota ele, dá uma capotada nele, né? E aí vira 966, que é a definição. A partir dali, nós temos a regulação da ação rescisória no CPC, tá? E aí ela tem uma característica muito interessante. Qual é a característica interessante dela? Só pode ser proposta, só pode ser apresentada se o autor tiver um dos requisitos, um dos fundamentos previstos no artigo 966. Então o artigo 966, ele elenca, ele faz uma lista de uma série de requisitos, os incisos, objetivamente falando. Os incisos do 966 trazem os requisitos para a propositura da ação rescisória. Então eu não posso simplesmente dizer, eu quero atacar coisa julgada, então eu vou entrar com uma ação rescisória. Não, não é assim, cabeção. Para te entrar com uma ação rescisória, tu tem que incidir, tu tem que conseguir articular, trazer como fundamento dessa tua ação rescisória uma daquelas circunstâncias, uma daquelas situações previstas no artigo 966, nos incisos do artigo 966. Tá? Então partam desse pressuposto. Não é porque tu queres entrar com a ação rescisória. Tu tem que ter a possibilidade, e não é qualquer ação, não é qualquer circunstância, não é qualquer situação que vai te permitir o uso, o manejo da ação rescisória. Então é um uso limitado. Vejam, a coisa julgada existe para garantir o quê? Segurança jurídica, para que uma decisão judicial não possa ser impugnada ad eternum, para sempre. Esta ação ou esta decisão judicial, ela tem que ter um limite, tá? de segurança jurídica. Tá? Então nós temos o quê? A forma de atacar a decisão judicial é o recurso. Tá? Depois de transitar em julgado, depois de adquirir a condição, a qualidade de coisa julgada, o que eu tenho? Aí eu tenho a ação rescisória de forma limitada, apenas naqueles casos, naquelas circunstâncias estabelecidas e fixadas no artigo 966 do CPC. Tá? Tá legal isso? Tá fixado isso? Tá claro isso? Depois, uma segunda circunstância interessante e importante. Aliás, ainda quanto a requisitos da rescisória, vocês não podem esquecer o artigo 525 e o artigo 535 do CPC. Por quê? Porque além do 966, também lá no 525, no parágrafo 15, se eu não me engano, do 525, e depois lá no parágrafo, se eu não me engano, é o parágrafo 8º do 535, também tem circunstâncias, também tem situações que autorizam o manejo da ação rescisória. Tá? Quer dizer, quais são essas duas circunstâncias, do 525 e do 535? Quando a decisão, tá, for fundamentada em lei que depois foi declarada inconstitucional.
Então, quando eu tenho uma decisão de um juiz já transitada em julgado, que já adquiriu o status de coisa julgada, e a lei, a norma que o juiz usou para essa decisão é uma norma que, após o trânsito em julgado daquela decisão, foi declarada inconstitucional, esta circunstância por si só é requisito para a propositura de uma ação rescisória. Então, pensem sempre no 966 e nessas circunstâncias lá, se eu não me engano, o parágrafo 15 do 525 e o parágrafo 8º do 535. Tá? Se eu estou errando, dá uma olhada, já vale a pena vocês pesquisarem, olharem, manusearem a lei para encontrar essa circunstância. Então, forma, jeito, maneira de atacar a coisa julgada, ação rescisória. Ação rescisória, para ser proposta, tem que estar fundamentada num dos requisitos, numa das situações autorizadoras da lei. 966, ou o parágrafo 15 lá do 525, parágrafo 8º lá do 535. Tá? Tempo. Existe prazo para a propositura da ação rescisória? O legislador limita o uso da ação rescisória a um determinado prazo? Sim. O artigo 975 fixa que o prazo para a propositura da ação rescisória será de 2 anos. 2 anos contado de onde? Do trânsito em julgado. Então, a ação rescisória somente pode ser proposta dentro do prazo de 2 anos após o trânsito em julgado. Ultrapassado esse prazo, ainda que exista que incida o requisito, o fundamento da ação rescisória, ela não pode mais ser proposta, ela não pode mais ser manuseada. Perdi o direito. Este prazo de 2 anos é um prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Lembra disso, cabeção, não esquece disso, tá? Prazo de 2 anos, artigo 975 do CPC, tá? Aí nós temos uma situação específica, diferentona, prevista no parágrafo 2º ali do 975. Qual é a situação diferentona? Tá? Existe uma circunstância prevista no 966 que autoriza a ação rescisória, que é a parte tomar conhecimento de uma prova nova que ela não sabia, que ela não tinha tido acesso durante a ação. Prova nova essa que poderia gerar a alteração, em tese ao menos, a alteração daquela decisão. Tá? Então, ter uma prova nova que pode, em tese, alterar a decisão, isto é fundamento para uma ação rescisória. Correto? Correto. Tá? A prova nova, ela tem um prazo diferenciado. Especificamente, prova nova tem prazo diferenciado. Por quê? Porque o legislador diz que, especificamente quanto à prova nova, o prazo é de 5 anos para que esta prova nova seja encontrada. Se não for encontrada no prazo de 5 anos, acabou. No momento em que encontrou a prova nova, eu tenho prazo de 2 anos para apresentar, para propor a ação rescisória. Tá? Então, todo e qualquer outro fundamento para a propositura da ação rescisória, o prazo será 2 anos a partir do trânsito em julgado. Para a rescisória fundamentada em prova nova, o prazo será 2 anos, mas não do trânsito em julgado, e sim do momento em que teve acesso à prova nova. E este acesso, conhecimento a esta prova nova, eu tenho prazo de 5 anos contado do trânsito em julgado. Tá? Então, a partir do trânsito em julgado, se no prazo de 5 anos eu encontrar uma prova nova, eu terei, a partir desse momento que eu encontrei, mais 2 para a propositura da ação rescisória. Tá? Guardem essa circunstância especial, específica, de novo, diferentona. Tá? Então, nós já temos... para que serve a ação rescisória? Para atacar a coisa julgada. Nós temos os fundamentos da ação rescisória e nós temos o prazo da ação rescisória. Tudo informações importantes e relevantes. Competência da ação rescisória, ou seja, onde eu proponho, para quem eu endereço, quem tem a competência de julgar a ação rescisória. A competência da ação rescisória é tida e classificada como sendo originária dos tribunais. Então, eu tenho uma coisa julgada da Justiça Estadual, eu vou propor uma rescisória no Tribunal Estadual. Eu tenho uma decisão que transitou em julgado, que se formou, que criou coisa julgada de competência federal, eu vou propor a ação rescisória perante o TRF competente. Tá? Então, a competência para a propositura da ação rescisória é originária dos tribunais. Jamais eu vou entrar com ação rescisória no primeiro grau.
Ah, Fetter, é possível entrar com ação rescisória no STJ ou no STF? Tecnicamente sim, dificilmente vai acontecer, mas tecnicamente sim. Se o vício que vai fundamentar a ação rescisória é originário lá daquela decisão de mérito do STF ou do STJ, aí sim, aí neste caso, nessa circunstância, teremos de competência, do STF mais difícil, mas do STJ competência para uma ação rescisória, para julgar, para a propositura de uma ação rescisória. A regra é nos tribunais de segundo grau, então a interposição da ação rescisória nos tribunais. Como é que eu monto? Qual é o ponto de partida de uma ação rescisória? É uma ação de conhecimento. Sendo uma ação de conhecimento, ela vai ser proposta através do quê? De uma petição inicial. E aí, importante e interessante, aquela ideia de que, ao propor uma ação rescisória, o que eu peço? Quais são os pedidos que eu devo apresentar? Eu quero que a sentença seja rescindida, eu quero que, não vou nem usar o termo sentença, que a decisão seja rescindida e que o tribunal, quando do julgamento da ação rescisória, prolate uma nova decisão. Então eu vou ter, normalmente, na ação rescisória, 2 pedidos. O pedido de rescisão da decisão atacada pela rescisória, da decisão que transitou em julgado, que adquiriu o status de coisa julgada, e que emerja uma nova decisão, substituindo aquela decisão cassada, aquela decisão anulada em decorrência da sentença, ou nem da sentença, da decisão da ação rescisória. Até porque a decisão na ação rescisória é uma decisão colegiada, porque as decisões nos tribunais são colegiadas. Então nós teremos o quê? Qual é a natureza jurídica da decisão de uma ação rescisória? Como regra, será um acórdão. Por maioria ou por unanimidade, nós teremos um acórdão decidindo, julgando, enfim, a ação rescisória. Mas pode, numa ação rescisória, ter decisão monocrática? Doutoras e doutores, o 932 do CPC prevê os poderes do relator. E dentre os poderes do relator está, existindo, incidindo algumas circunstâncias, está a possibilidade de decisão monocrática. Então pode o relator, na ação rescisória, monocraticamente decidi-la, se presentes aqueles requisitos autorizadores da decisão monocrática, que está lá no 932 do CPC, sim, perfeitamente possível isso, tá? E já que eu estou nessa circunstância, qual é o recurso que ataca a decisão de uma ação rescisória? Ora, se é um acórdão prolatado nos tribunais de segundo grau, qual é o recurso que eu tenho? Havendo ofensa à lei federal, recurso especial. Havendo ofensa à Constituição, recurso extraordinário. Então, os recursos a serem apresentados, a serem propostos contra a decisão, contra o acórdão que julgou a ação rescisória, vai ser o especial, na forma do 105, inciso 3 da Constituição, o extraordinário, na forma do artigo 102, inciso 3 da Constituição. Respeitados aqueles requisitos, aquelas exigências para a propositura desses 2 recursos, dessas 2 formas recursais. Então, é um acórdão normal que terá como técnica, como jeito, como maneira recursal, a normalidade também, os recursos possíveis contra o acórdão. Aí, se a decisão for monocrática do relator a respeito da rescisória, qual é o recurso que eu, dentro da normalidade, que eu tenho contra a decisão monocrática do relator? O agravo interno, aquele previsto lá no artigo 1021 do CPC. Então, assim como toda e qualquer decisão monocrática será atacada via agravo interno, a decisão monocrática dentro da ação rescisória também será atacada via agravo interno. Depois, a petição inicial da ação rescisória ela tem uma característica diferenciada. Qual é? Ela tem que estar acompanhada com um depósito de 5% sobre o valor da causa. O legislador quis limitar o acesso à ação rescisória. E para essa limitação, com esse objetivo de limitar o acesso, de dizer assim, para entrar eu tenho que pagar, além das custas processuais normais, o autor deverá juntar com a petição inicial o comprovante de depósito de 5% sobre o valor da causa. Tá? E se houver decisão unânime de improcedência ou de não recebimento, de indeferimento desta ação rescisória, esta decisão unânime faz com que este depósito de 5% vire multa contra o autor e seja direcionado para o réu. E aí vem a pergunta, quem é o autor da ação rescisória? A parte, Normalmente, lá no artigo 967 ou 968 ali também prevê
legitimidade ao Ministério Público, né, e a terceiro atingido. Mas normalmente são as partes que participaram do processo. Então o autor de uma ação pode ser autor de uma ação rescisória para rescindir aquele julgado? Pode. O réu de uma ação pode ser autor de uma ação rescisória para rescindir aquele julgado, transitado em julgado? Pode. Aí quem vai ser o réu? A outra parte. Se foi o autor da ação que entrou com a ação rescisória, o réu da ação rescisória vai ser o réu da ação. Se foi o réu da ação agora que propôs, né, que entrou com a ação rescisória, quem vai ser réu nessa ação rescisória? A parte contrária, no caso aqui do meu exemplo, o autor. Tá? Quais são as regras que vão ser obedecidas para a elaboração dessa petição inicial? As regras do artigo 319 do CPC. Não tem novidade nenhuma. Petição inicial geral, normal, né? Só que tem que ter o pedido de rescisão e o pedido de nova decisão, tem que estar essa petição inicial acompanhada com o depósito de 5% sobre o valor da causa. Tá? E posso pedir justiça gratuita na ação rescisória para não pagar as custas e não pagar este depósito rescisório? Posso. A parte que receber, que ter para si deferido o benefício da justiça gratuita, sim, estará isenta do pagamento desse depósito de 5%, desse depósito rescisório. Pergunta que aparece muitas vezes também. Se eu proponho uma ação rescisória e aquela sentença que já transitou em julgado está sendo objeto de cumprimento de sentença, o fato de eu propor uma ação rescisória suspende o cumprimento da sentença? Não. Como regra, não. Não há efeito suspensivo automático na ação rescisória. No entanto, todavia, contudo, pode o autor requerer, solicitar, pedir esse efeito suspensivo, ou seja, requerer que, enquanto tramita a ação rescisória, o cumprimento daquela sentença seja suspenso no primeiro grau. O que eu tenho que pedir? Tutela provisória para que o tribunal, o relator, conceda essa tutela provisória no sentido de suspender o processo, o cumprimento daquela sentença que eu estou buscando a rescisão, lá, aquele cumprimento que está andando lá no primeiro grau. Tá? Existe contraditório na ação rescisória? Não há dúvida. O réu vai ser citado para contestar. Ali tem uma característica diferente. Qual é? O prazo da contestação. Vocês sabem que, segundo o artigo 335, o prazo de contestação é 15 dias. Na ação rescisória, o prazo de contestação é fixado pelo relator. O relator, quando recebe a petição inicial da ação rescisória e manda citar o réu, ele vai fixar o prazo de contestação, que o CPC limita apenas esse prazo, dizendo que não pode ser menos de 15 nem mais do que 30. Então, cabe ao relator, ao receber a petição inicial da ação rescisória, fixar o prazo entre 15 e 30 dias. Quer dizer, o legislador dá o mínimo e o máximo, e cabe ao juiz fixar o prazo de contestação. Uma vez apresentada a contestação, como é que anda, como é que tramita, qual é o rito da ação rescisória? O rito comum. Pode ter audiência? Pode. Não pode ter, não tem previsão de audiência de mediação ou conciliação. Então o rito da rescisória ele já começa de uma forma especial. É petição inicial, uma petição inicial diferenciada, recebimento, citação para contestar, não é citação para audiência de mediação ou de conciliação. Certo? Beleza? De uma forma super, hiper, extra, muito resumida, nós temos algumas informações para que vocês se posicionem dentro da ação rescisória, para que vocês conheçam, né, essa ideia, esta previsão legal chamada, denominada ação rescisória. Né? A partir dali, vocês podem desenvolver e aumentar esse estudo. Tá legal? Espero que tenha sido interessante para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, bota um joinha aí, curte. Se não gostou, silencia. Já disse, tá? Não machuca o coração do fofo aqui. Tá legal? Todos os dias, diário de um professor em quarentena. Esse isolamento social, ele acaba com a gente, então nós temos que tornar o estudo do direito processual civil mais legal, mais interessante. E esse é o objetivo do diário. Processo civil com alegria e, por que não dizer, simplificado. Tá legal? Tem dúvida? Mandem os seus questionamentos aí e me pautem. Mandem sugestões para novos quadros dentro do Diário de um Professor em Quarentena. Tá legal? Beijo, um abraço, se comporte. E se quando dormir, sonhe comigo. Tá bom? Tchau!